Existe uma época certa para podar rosas do deserto? Eu sou mesmo obrigado a podar as minhas plantas? Posso podar no inverno? Posso podar no período chuvoso? E o que fazer se a minha planta não brotar mais depois da poda? Nesse vídeo vou responder as principais dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários sobre poda em rosa do deserto. E para começar, olha só essa daqui como está crivada de brotinhos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o assunto do vídeo de hoje é a poda da rosa deserto, um tema que com certeza gera muitos debates. E para facilitar para você, eu separei esse vídeo por tópicos, para ficar mais fácil a compreensão. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, ele é muito importante aqui para o canal, e também se inscreva se você ainda não for inscrito. E a primeira dúvida é se a gente é obrigado a fazer a poda na rosa deserto. E a resposta logo de cara é não, pessoal. Como você pode ver, aqui eu tenho algumas plantas que eu nunca podei, como essa daqui, que é uma planta de estaca, ela é uma buquê e já tem 7 anos de idade. E essa outra aqui do lado também é uma planta de estaca que eu estou deixando para virar tipo um arbusto. Então, algumas plantas aqui do meu cultivo eu não costumo podar, mas é a minoria. 95% delas eu faço a poda todo ano. Mas por que você não é obrigado a podar? Muita gente ainda tem dó e toda vez que vai lá fazer a poda da rosa deserto fica cheio de dúvidas e com receio de machucar a planta. Porque na natureza não tem nenhum ser humano que vai lá e vai fazer a poda na rosa deserto no habitat dela, na planta selvagem. Então a poda nada mais é do que uma técnica de cultivo. Vai do seu objetivo. Eu gosto, por exemplo, de ter plantas diferentes e ver o potencial que ela pode proporcionar para mim. Uma planta totalmente diferente, uma verdadeira escultura que fica também muito agradável e muito charmosa na nossa coleção, com certeza. E aí surge o segundo questionamento aqui do nosso vídeo. Por que então podar as nossas rosas do deserto? Quais os benefícios da poda? A rosa do deserto, ela é uma planta ornamental, é uma planta doméstica que nós temos em casa. Então, a gente acaba utilizando a técnica da poda justamente para formação de copa, para fazer uma planta mais simétrica, com esse efeito aqui, uma planta que lembra um bonsai, um mini arbusto. Inclusive aqui eu tenho a minha Golden Fate e olha só o resultado. Parece uma espiga de milho, parece uma garrafa com a penugem ali em cima, a cabeleira, e já está inclusive soltando botões florais. E esse é um segundo benefício da poda, que é justamente estimular a floração, porque com isso a planta reinicia o ciclo dela. Você dá um estímulo, poda, com a poda nascem novos brotos, desenvolve novos galhos e depois dos galhos vem os botões e as flores. Muitas vezes, se a sua rosa deserto não está aí se mexendo, não está desenvolvendo, é bom você dar um estímulo nela para fazer a planta reagir e recomeçar, como essas daqui, que em breve vão florescer. Uma outra dúvida bastante comum é se pode fazer a poda da rosa deserto no período chuvoso. E aqui eu trouxe uma plantinha da minha coleção para você ver o resultado. Essa planta eu podei ela em dezembro e dezembro a janeiro choveu pra caramba aqui. E como você pode perceber, o resultado não deu bom. Aqui apodreceu parte do enxerto e aqui onde eu tirei esse galho ficou essa mancha aqui, essa necrose bem feia. Mesmo fazendo a poda, deixando ela com cicatrizante em local coberto por 7 dias, depois reintroduzi e várias delas tiveram esse problema de apodrecimento na região do corte. Então começou a chover na sua região, já deve acender o sinal de alerta na sua cabeça. Não significa que a rosa deserto não goste de chuva, ela gosta sim, o que ela não gosta é do excesso de umidade. Então você fazer esses procedimentos mais invasivos no período chuvoso é uma verdadeira operação de risco, porque com o calor e umidade em excesso acaba facilitando a proliferação de fungos, e os fungos são os maiores causadores de apodrecimento de galhos e de raízes. Então o ideal é você esperar o período chuvoso passar. Então no período seco ela tem uma recuperação melhor. Até porque o período chuvoso, pessoal, é a condição exatamente contrária do que ela encontra lá no habitat natural dela, que são aquelas regiões mais áridas e desérticas. Por isso que no período seco ela tem uma recuperação melhor. Agora, se você aí não quer esperar a chuva passar, eu indico que você utilize nas suas podas como cicatrizante a cola instantânea. Assim você consegue cobrir toda a região dos cortes, fica tudo vedado e reduz bastante a possibilidade de entrar fungos, bactérias, umidade e causar o apodrecimento.
E uma outra dúvida é se pode fazer a poda no inverno. E o inverno ainda causa muita confusão na cabeça das pessoas, porque no Brasil nós temos dois tipos de inverno. Isso mesmo, existe o inverno amazônico, aqui da região norte, que são aqueles meses do ano onde tem chuva, calor e umidade, e existe o inverno lá do sul, que são aqueles meses que faz frio, geada e até neva nas regiões de serra. E pessoal, aqui eu abro um parênteses para fazer um relato meu. Eu nasci no inverno, eu nasci no final de julho, no interior do Rio Grande do Sul, cresci na zona rural, vi o efeito do frio nas plantas e depois com 11 anos a minha família mudou aqui para Mato Grosso, então eu sou filho e neto de agricultores. E lá no sul nós temos as 4 estações do ano muito bem definidas. Lá tem inverno, tem primavera, tem verão, tem outono. Já aqui para o norte só tem 2 estações, o período das chuvas e o período da seca. Então, para você que mora na região sul, o inverno não é a época ideal do ano para você mexer nas suas rosas deserto. Isso inclui a poda e outros procedimentos invasivos, porque no inverno a planta está num clima totalmente hostil a ela. Então ela tende a desacelerar o metabolismo, reduz bastante, tem menos luminosidade, menos sol, os dias são mais nublados, então ela produz menos fotossíntese, produzindo menos energia. Então ela dá uma desacelerada. Se você podar no inverno, vai acontecer que vai demorar mais para as brotações nascerem. E ainda existe um outro perigo de você acabar estressando a sua planta, porque a gente não sabe como que cada uma vai reagir. E ela pode entrar no estado que a gente chama de dormência. E na dormência, ela simplesmente para. É como se ela entrasse em depressão. Ela não desenvolve mais. Então a dormência nas plantas, ela é um estado. Ela pode durar 1 mês, 1 ano, ela pode durar para sempre. Então o ideal é você evitar esse estresse. E fala bem a verdade para mim. Você tem 1 ano inteiro para podar, você tem a primavera e o verão. Por que você vai teimar e vai mexer com a sua planta e fazer a poda no inverno? Tenha um pouquinho de paciência, espera aí setembro chegar, as temperaturas voltarem a subir, aí você faz a sua poda. E uma pergunta puxa a outra. E o que fazer se podar a rosa deserta e ela não brotar mais? Aí você tem que analisar. Ela não reagiu agora com a poda ou ela já vinha com algum problema? O seu substrato é o substrato próprio para rosa deserto? É um substrato leve, fofinho, drenante? Ou é aquela terra compactada, argilosa, que não deixa ramificar as raízes, não deixa as raízes crescerem? Também você precisa ver a adubação, quanto tempo que você não aduba, quanto tempo que você não troca o substrato, se tem praga sugando seiva das raízes, como por exemplo nematóides, cochonilha de raiz, tudo isso enfraquece a planta. Então, às vezes, é um outro problema que está causando ali uma redução do metabolismo dela, da imunidade, do vigor, o enfraquecimento da planta. E aí, claro, ela não vai ter força, não vai ter energia ali para brotar, ela não vai ter condições. Agora, voltando um pouquinho no assunto da dormência, se você está na região sul, a dormência ela não é só causada por causa do frio não, tá pessoal? Ela pode ser causada por qualquer estresse muito grande que a planta sofrer. Mas se ela tiver em dormência, não tem o que fazer. Não existe um remedinho mágico, uma vacina que você vai lá aplicar na planta e ela simplesmente vai dizer assim, ah, eu vou voltar. Não, é ela que vai decidir. Você vai ter que aí cuidar dela e esperar que um dia ela saia desse estado de dormência. E por fim, afinal, qual a melhor época do ano para fazer a poda nas nossas rosas deserto? Se você me acompanhou até aqui nesse vídeo, você já deve ter entendido que a melhor época para podar as nossas rosas deserto são os meses mais quentes e secos do ano. Então, se você mora na região sul e sudeste, o ideal é você deixar para fazer as podas no verão. Já nós que moramos aqui no centro-oeste, norte e nordeste, o ideal é fazer as podas no período seco, porque assim ela tem uma melhor resposta, uma melhor recuperação, pelo que eu já contei para você até aqui, que isso se assemelha muito ao clima que ela encontra lá no habitat natural dela. E de bônus te dou mais uma resposta, qual a melhor lua para fazer poda em rosa deserto se você segue o calendário lunar. Muita gente gosta de fazer os procedimentos ali de acordo com as fases da lua. Se esse é o seu caso, a melhor lua para podar rosas do deserto é a lua crescente, quando a seiva tende a subir para a parte aérea e aí acaba nutrindo mais as futuras brotações.
E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido boa parte das suas dúvidas e te ajudado a perder o bloqueio, o medo de podar rosa deserto. Mas se você não quiser podar, também não tem problema não, elas vão continuar florindo, elas vão continuar crescendo e você vai continuar tendo plantas diferentes aí no seu quintal, no seu jardim, enriquecendo ainda mais a sua coleção. Já aproveita, compartilhe esse vídeo com seus amigos, escreva aqui nos comentários o que você achou, qual que é a dúvida que ainda falta responder, que ela pode ainda render mais um vídeo, uma parte 2 de dúvidas sobre podas. Em breve voltarei com mais dicas para você. Até o próximo vídeo.